Amém. Vamos ler aqui em Números, capítulo 2, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Os filhos de Israel assentarão suas tendas, cada um debaixo de sua bandeira. Guarde esta palavra, bandeira. Segundo as insígnias, guarde esta palavra, insígnias, da casa de seus pais. Do redor, em fronte da tenda do ajuntamento, assentarão suas tendas. Pois bem, daqui a pouco nós voltaremos aqui em Números capítulo 2. É necessário nós falarmos aqui que Deus, lá no Monte Sinai, ele falou para Moisés a respeito do povo de Israel. Em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, observe o que Deus fala a respeito do povo de Israel. E agora, pois, se ouvirdes minha voz e guardardes meu concerto, vós sereis minha propriedade de todos os povos. Entenda-se, seriam uma propriedade particular de Deus. Porque toda a terra minha é, e vós outros me sereis um reino sacerdotal, ou seja, um reino de sacerdotes, e povo santo, ou seja, um povo separado, uma gente santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. É muito importante nós termos em mente que Deus disse que o povo de Israel seria um povo santo, uma gente santa, um reino de sacerdotes e uma propriedade particular, uma propriedade de todos os povos. Mas eles deveriam ouvir a voz de Deus. Agora, Israel é um povo de Deus. Mas Deus tem outro povo. E este povo se chama igreja. Interessante que Deus ele fala o seguinte a respeito da igreja na sua palavra através do apóstolo Pedro. O apóstolo São Pedro ele escreve a palavra de Deus dizendo, no capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 9 e 10. Mas vós outros sois a geração eleita, o sacerdócio real, ou seja, o reino de sacerdotes, e a gente santa, ou seja, o povo santo, e o povo adquirido, ou seja, o povo de propriedade de Deus, para que denuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que dantes não erais povo. Dantes quando? Quando o povo de Israel era povo, e o povo de Israel continua sendo povo. Mas naquela época do Velho Testamento, a igreja não era povo. Mas agora sois o povo de Deus, que dantes não alcançareis misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que interessante, né? E ele diz, amados, como a peregrinos e forasteiros, vos amoesto, ou seja, admoesto, que vos abstenhais das concupiscências da carne, das concupiscências carnais, que contra a alma militam. Veja que, na época do Velho Testamento, dantes, a igreja não era povo, mas agora é povo. Então, gente santa equivale ao povo santo, é a mesma coisa que Deus disse para Israel. Sacerdócio real equivale ao reino de sacerdotes. Não é isso que Deus ele fala lá em Êxodo 19? Em Êxodo 19, versículo 6, Deus diz, reino sacerdotal. E em Pedro está sacerdócio real. É a mesma coisa.
Assim como o povo santo é a mesma coisa e povo adquirido é a mesma coisa de minha propriedade de todos os povos. Então veja que a mesma coisa que Deus fala com Moisés a respeito do que o povo de Israel seria se eles ouvissem a sua voz, assim também o Espírito Santo, a palavra de Deus através do apóstolo Pedro, fala a respeito da igreja. É interessante também, ainda sobre esse assunto, no início do Apocalipse, veja o que a palavra de Deus diz. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e de nossos pecados em seu sangue nos lavou e nos fez o quê? Reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Ou seja, reis, reino, sacerdotes, não é verdade? Para Deus e seu Pai. A ele seja a glória e a potência para todos sempre. Amém. Então não resta dúvida que a mesma coisa que Deus disse para o povo de Israel, Deus ele fala para a igreja também. Obviamente que Israel é Israel, igreja é igreja. Israel era povo antes da igreja, na época do Velho Testamento. Hoje, a igreja também é povo. Agora, voltemos a Números capítulo 2. O que tem a ver com isso? Número 2 nós vamos falar agora. Observe que Deus mandou, ele deu orientações muito claras para Moisés e Arão a respeito de como deveria ser o acampamento ou o assentamento das tendas das tribos de Israel. E nessa época, quando o povo sai lá do Egito, então cada um tinha a sua bandeira e as suas insígnias. O que nós queremos mostrar com isso aqui? O que a palavra de Deus nos mostra com isso? Se o povo de Israel ele tinha as suas tribos, ele tinha as suas bandeiras, mas era um só povo, a igreja também, ela tem várias comunidades. E cada igreja local é uma comunidade, é uma congregação, é um povo. Assim como cada tribo era um povo que fazia parte de um povo maior, que era Israel, assim também cada igreja é um povo, cada comunidade é um povo que faz parte de um povo maior, que é a igreja. E nós precisamos entender isso. Porque, embora exista o povo que se chama igreja, esta igreja é dividida em igrejas locais, em comunidades, em congregações. E nós devemos saber aonde Deus quer que nós estejamos. Qual é a comunidade, qual é o povo que nós pertencemos. Veja que aqueles que eram da família de Judá, da tribo de Judá, eles sabiam, olha, nós somos do povo de Israel, mas nós somos de Judá. E eles não deveriam, quem pertencia à tribo de Judá, não deveria no acampamento estar lá no meio da tribo de Dan. Quem era da tribo de Dan não deveria estar lá no meio da tribo de Ruben. Então veja a organização que Deus ele mandou Moisés fazer. Ele mandou o povo ter. É aí que entra aqui Números capítulo 2, onde nós podemos ver que o povo, quando ele está ali saindo do Egito, quando ele chega no Monte Sinai, o povo já tem as suas bandeiras, as suas insígnias. Ou seja, as insígnias, elas são emblemas. Elas são os emblemas, os símbolos de cada casa, de cada família, de cada tribo.
Eles tinham as bandeiras, tinham os símbolos visíveis. E cada igreja, cada comunidade deve ter o seu nome dado por Deus, e deve ter a sua bandeira, e deve ter as suas insígnias. Por exemplo, a Igreja da Bendita Esperança é um nome que Deus nos deu. Cada denominação, cada igreja deve ter o seu nome. Cada igreja local deve ter o seu nome. E deve ter também o seu emblema. Por exemplo, o nosso emblema, a nossa insígnia, é uma cruz amarela, escrito São Marcos, capítulo 8, 34, embaixo. Essa é a nossa insígnia. E nós temos também a nossa bandeira. Então, cada igreja deve ter a sua bandeira, deve ter a sua insígnia. E quem está ali deve ter certeza que pertence ali. Porque se eu pertenço à Igreja da Bendita Esperança e eu tento ficar na Igreja Batista, não vai dar certo. Deus não me quer na Igreja Batista. Eu não sou batista. Eu não sou assembleiano. Então não adianta. Deus me quer aqui na Igreja da Bendita Esperança, não adianta eu ir para debaixo da bandeira da Assembleia de Deus. Não adianta eu ir para uma igreja presbiteriana, para uma igreja, outra denominação aí, não adianta. O meu povo é a Igreja da Bendita Esperança. E quem Deus quiser que seja da Igreja da Bendita Esperança, vai estar comigo. Nós vamos ser um povo chamado povo da Igreja da Bendita Esperança. E vamos ter a nossa bandeira, a nossa insígnia, e devemos ficar juntos até Jesus voltar. E Deus quer que haja essa organização. Veja que Deus não é um Deus de confusão. Muitas pessoas hoje em dia, elas uma hora estão numa igreja, outra hora estão em outra hora estão em outra hora vai para outra. Mas não é assim que Deus deseja. Uma pessoa que realmente conhece Jesus, a pessoa sabe qual é o povo dela, qual é a congregação dela, aonde Deus quer que ela esteja. Muitos não sabem. Eles não sabem, eu não sei se eu fico na quadrangular, eu não sei se eu fico na Batista, eu não sei se eu fico na Assembleia, eu não sei se eu fico nessa igreja aqui, eu não sei se Deus me quer. A pessoa precisa primeiramente nascer de novo, ser realmente nascida de novo, nova criatura, crer no Evangelho. Então o próprio Espírito Santo vai vir e mostrar para ela qual é o lugar, que é o lugar dela, qual é o povo, que é o povo dela. Sobre qual bandeira ela deve estar. Obviamente que alguém pode ir fazer uma visita em outra igreja? Obviamente que pode. Mas cada cristão, ele tem que saber aonde ele pertence, qual o povo que ele pertence, qual a igreja. Pastor Eliezer, explique melhor essa questão usando algum exemplo da Bíblia. Ora, as 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Esmirna, a igreja em Filadélfia, a igreja em Laodiceia, a igreja em Pérgamo, a igreja em Tiatira, a igreja em Sardes, a igreja em Éfeso, o Novo Testamento, Epístola à igreja aos Romanos, a igreja em Corinto, a igreja em Colossos, a igreja em Filipos, a igreja em Tessalônica. Não é verdade? A igreja na Galácia. Então havia as igrejas, a igreja em Jerusalém, a igreja em Roma. Então cada igreja tinha uma denominação. A igreja em Roma, a igreja em Jerusalém. E o povo, na época, era chamado de o caminho. Então cada comunidade é uma comunidade. Cada congregação é uma congregação, mas o povo é um, que é o povo chamado igreja. E nós devemos procurar saber
aqueles que não sabem, né? Dentre nós, aqueles que não sabem ainda qual é a sua comunidade, pergunte a Deus, creia no Evangelho, olhe realmente, primeiramente, para Jesus, esteja disposto a seguir a Ele e esteja debaixo da bandeira que Deus quer que você esteja. Esteja debaixo da insígnia que Deus quer que você esteja. Porque Deus não é Deus de confusão. Eu poderia estar em qualquer outra igreja. Eu poderia estar em qualquer comunidade. Poderia não estar aqui, nessa igreja da Bendita Esperança. Poderia ir para outra. Mas Deus me quer aqui. É aqui que eu faço parte. Debaixo dessa bandeira, debaixo dessa insígnia. E eu devo permanecer aqui até Jesus voltar. E que você também, meu irmão, minha irmã, venha saber aonde Jesus te colocou e de qual comunidade você é, de qual povo você é, de qual congregação você é, para que você possa servir a Deus aí na onde Deus te colocou. Guarde esta palavra no seu coração e lembre-se, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.